Bem-vindos ao mundo cativante de Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol e um lugar cheio de surpresas e encantos. Imagine um planeta com temperaturas extremas e uma beleza ardente que desafia qualquer desafio do cosmos. Mercúrio, apelidado de mensageiro dos deuses pelos antigos, é um pequeno gigante celeste que dança ao redor do Sol em uma órbita ágil e animada. Este planeta veloz tem um lado que sempre se mostra ao Sol, dançando sob a luz dourada, irradiando um calor vibrante e contagiante. Suas cores variam de tons quentes de laranja e vermelho, pintando um quadro alegre no céu. Aqui, em Mercúrio, a aventura é o nosso lema. Os visitantes teriam que ser rápidos e ágeis para acompanhar o ritmo frenético de Mercúrio, pois um dia aqui dura quase 59 dias terrestres. Você teria a chance de testemunhar o nascer e o pôr do sol várias vezes antes de um dia mercuriano se completar. Mas não se preocupe, a diversão está sempre no horizonte. Os deslumbrantes penhascos e ravinas de Mercúrio criam um cenário perfeito para uma emocionante caminhada espacial. Imagine a adrenalina de explorar essas formações rochosas enquanto o sol se põe no horizonte, pintando o céu com tons de fogo e paixão. E que tal um mergulho nas crateras de gelo eterno, onde a temperatura baixa abruptamente cria um contraste refrescante com o calor ardente? É um convite para um mergulho refrescante, uma experiência única no sistema solar. Mercúrio é um planeta de contrastes e surpresas. Do calor extremo ao frio congelante, é um lugar de extremos que enchem nossos corações com emoção. Até mesmo suas manhãs são um espetáculo de luz e cor, quando o sol surge no horizonte, iluminando o planeta com um brilho dourado. E que tal as paisagens deslumbrantes e as montanhas majestosas que adornam sua superfície? Estas são obras-primas da natureza cósmica, convidando os aventureiros a explorar e se maravilhar com a grandiosidade do universo. Mercúrio, apesar de seu tamanho modesto, é um gigante em energia e vitalidade. Um planeta que nos ensina a abraçar os contrastes da vida e a encontrar alegria nas aventuras mais desafiadoras. Vamos saudar Mercúrio, o planeta da luz e da emoção, com um sorriso e uma dose extra de entusiasmo. Afinal, a alegria de explorar o universo está além das estrelas. Estrutura interna. Mercúrio é um dos 4 planetas telúricos do Sistema Solar e seu corpo é rochoso como a Terra. É o menor planeta do Sistema Solar, com um raio equatorial de 2.439,7 km. Mercúrio é menor até que os 2 maiores satélites naturais do Sistema Solar, as luas Ganymede e Titã, embora seja mais massivo. O planeta é formado de aproximadamente 70% de material metálico e 30% de silicatos. Sua densidade é a segunda maior do Sistema Solar, de 5,427 gramas por centímetro cúbico, um pouco menor apenas do que a terrestre, de 5,515 gramas por centímetro cúbico. Se o efeito da compressão gravitacional fosse retirado, os materiais constituintes de Mercúrio seriam mais densos, com uma densidade não comprimida de 5,3 gramas por centímetro cúbico, contra a terrestre de 4,4 gramas por centímetro cúbico. A densidade de Mercúrio pode ser utilizada para inferir detalhes de sua estrutura interna. Enquanto a alta densidade terrestre resulta consideravelmente da compressão gravitacional, particularmente no núcleo planetário, Mercúrio é muito menor e suas regiões internas não são tão comprimidas. Portanto, para ter a densidade que apresenta, seu núcleo deve ser relativamente maior e rico em ferro. O núcleo interno de metal preenche quase 85% do volume do planeta. Este grande núcleo, enorme comparado aos outros planetas rochosos do nosso Sistema Solar, é quase do mesmo tamanho que o núcleo interno sólido da Terra. Geologia da superfície. A aparência da superfície do planeta é bem similar à da Lua, com extensos mares planos e grandes crateras, indicando que a atividade geológica está inativa há bilhões de anos.
Uma vez que o conhecimento obtido da geologia de Mercúrio está baseado nas observações da sonda Mariner em 1975 e de observações terrestres, ele é o planeta telúrico menos compreendido. À medida que os dados da missão Messenger sejam processados, este conhecimento aumentará. Como exemplo, foi descoberta uma cratera incomum com caras radiantes, a qual os cientistas batizaram de Aranha. Ela mais tarde recebeu o nome de Apolodoro. Os nomes de acidentes em Mercúrio têm várias origens, sendo que nomes de pessoas se limitam aos já falecidos. Crateras recebem o nome de artistas, músicos, pintores e autores que apresentaram contribuições fundamentais em seus campos. Cristas, dorsas, recebem nomes de cientistas que contribuíram para o estudo de Mercúrio. Depressões, fossae, recebem nomes de obras de arquitetura. Montanhas, montes, pela palavra quente em várias línguas, e planícies, planetiae, pela palavra Mercúrio em várias línguas. Escarpas, rupes, são nomeadas a partir de navios de expedições científicas, e vales, como instalações de telescópios. Acidentes de albedo se relacionam a áreas de refletividade marcadamente diferentes, de acordo com a observação telescópica. Mercúrio possui dorsas, também chamadas de cristas enrugadas, terras altas como as da Lua, montes, montanhas, planícies ou planos, escarpas e vales. Mercúrio foi intensamente bombardeado por cometas e asteroides durante e logo depois da sua formação há 4,6 bilhões de anos, como também durante um possível episódio subsequente denominado Intenso Bombardeio Tardio, que se encerrou há 3,8 bilhões de anos. Durante esse período de intensa formação de crateras, o planeta recebeu impactos sobre toda a sua superfície, o que foi facilitado pela ausência de qualquer atmosfera que diminuísse os impactos. Durante esse período o planeta teve atividade vulcânica e bacias como a Calóris foram preenchidas por magma do interior planetário, que produziram planícies suaves similares aos mares lunares. Dados do sobrevoo da Messenger de outubro de 2008 forneceram aos pesquisadores uma melhor avaliação da natureza confusa da superfície mercuriana. Sua superfície é mais heterogênea que a marciana ou lunar, as quais contêm falhas significativas de geologia similar, como os mares e platos, superfície e exosfera. A temperatura média da superfície de Mercúrio é de 169,35 graus Celsius, mas varia numa faixa de menos 173,15 graus Celsius a 426,85 graus Celsius devido à ausência de atmosfera e a um abrupto gradiente de temperatura entre o Equador e os polos. Apesar de as temperaturas serem em geral extremamente altas em sua superfície, as observações sugerem a presença de gelo no planeta. Os pisos de crateras profundas nos polos nunca são expostos diretamente à luz solar, e a temperatura ali permanece abaixo de 102 kelvins, bem abaixo da temperatura média global. O gelo reflete com grande intensidade o radar, e observações do Observatório Goldstone e do VLA no início da década de 1990 revelaram a presença de áreas com grande reflexão do radar perto dos polos. Embora o gelo não seja a única causa possível dessas regiões reflexivas, os astrônomos acreditam que seja a mais provável. Mercúrio é muito pequeno e quente para sua gravidade reter qualquer atmosfera significativa por um longo período de tempo, entretanto possui uma tênue exosfera na superfície. A sonda Messenger encontrou altas proporções de hidróxidos, magnésio, silício, hidrogênio, hélio, oxigênio, sódio, cálcio e potássio na exosfera. Essa exosfera não é estável, átomos são continuamente perdidos e repostos de várias fontes. O hidrogênio e o hélio provavelmente provêm do vento solar, difundido na magnetosfera mercuriana antes de escapar de volta para o espaço. O decaimento radioativo de elementos do interior da crosta é outra fonte de hélio, assim como de sódio e potássio. O vapor de água presente provém de uma combinação de processos tais como cometas atingindo a superfície, pulverização catódica através do hidrogênio do vento solar e oxigênio das rochas,
e sublimação de reservatórios de gelo na sombra permanente das crateras polares. A detecção de grandes quantidades dos íons foi uma surpresa. Dada a quantidade que foi detectada no ambiente espacial de Mercúrio, os cientistas supõem que essas moléculas foram arrancadas da superfície do planeta ou da exosfera pelo vento solar. O sódio, o potássio e o cálcio foram descobertos na atmosfera durante as décadas de 1980 e 1990 e acredita-se que sejam primariamente o resultado da vaporização de rochas da superfície pelo impacto de micrometeoritos. Estudos indicam que às vezes emissões de sódio são localizadas em pontos que correspondem ao dipolo magnético do planeta, indicando a interação entre a magnetosfera e a superfície do planeta. Campo magnético e magnetosfera. Apesar do seu pequeno tamanho e lenta velocidade de rotação em 59 dias, Mercúrio tem um campo magnético significativo e aparentemente global. De acordo com medições realizadas pela sonda Mariner 10, sua força é de aproximadamente 1,1% do terrestre. Como o da Terra, o campo magnético de Mercúrio é dipolar, mas diferentemente da Terra, os polos de Mercúrio estão quase alinhados com o eixo de rotação do planeta. As medidas feitas pelas sondas Mariner 10 e Messenger indicaram que a força e formato do campo magnético são estáveis. É provável que o campo magnético seja gerado por meio de um efeito dínamo, de modo similar ao campo terrestre. Este efeito dínamo seria resultado da circulação do núcleo líquido rico em ferro. O efeito de maré provocado pela alta excentricidade orbital do planeta serviria para manter o núcleo no estado líquido necessário para a existência deste efeito dínamo. O campo magnético mercuriano é forte o suficiente para defletir o vento solar em torno do planeta, criando uma magnetosfera que, apesar de ser menor que a Terra, é forte o suficiente para capturar o plasma do vento solar, contribuindo assim para a erosão espacial na superfície do planeta. Observações feitas pela sonda Mariner 10 detectaram plasma de baixa energia na magnetosfera do planeta no lado escuro e explosões de partículas energéticas foram detectadas na magnetocauda do planeta, o que indica uma qualidade dinâmica da magnetosfera. Durante seu segundo sobrevoo do planeta em 6 de outubro de 2008, a sonda Messenger descobriu que o campo magnético pode ser extremamente furado. A sonda encontrou tornados magnéticos, feixes deformados do campo magnético conectando o campo magnético planetário com o espaço sideral, que tinham até 800 km de largura, ou 1/3 do raio do planeta. Estes tornados são formados quando campos magnéticos carregados pelo vento solar são conectados ao campo mercuriano. À medida que o vento solar empurra o campo magnético, estes campos magnéticos conectados são carregados junto e misturados em estruturas parecidas com um vórtice. Estes tubos de fluxos magnéticos misturados, tecnicamente conhecidos como eventos de transferência de fluxos, formam aberturas no escudo magnético do planeta através do qual o vento solar pode penetrar e atingir diretamente a superfície de Mercúrio. O processo de ligação dos campos magnéticos planetário e interplanetário, chamado de reconexão magnética, é comum no espaço e ocorre no campo magnético terrestre da mesma forma. Todavia, a sonda Messenger observou que a taxa de reconexões em Mercúrio é 10 vezes maior que a terrestre. A proximidade do Sol contribui com apenas 1/3 da taxa observada pela Messenger. Órbita e rotação. Mercúrio tem excentricidade orbital de 0,21, a maior entre todos os planetas, com a distância do Sol variando de 46 a 70 milhões de quilômetros. Ele leva 87,96 dias terrestres para completar um período de translação. A órbita de Mercúrio sobrepõe uma órbita circular com o mesmo semi-eixo maior. A velocidade maior do planeta quando está perto do periélio é claramente mostrada pela distância maior coberta no intervalo de 5 dias. O tamanho das esferas é inversamente proporcional à sua distância do Sol e é utilizado para ilustrar a variação da distância heliocêntrica. Esta variação da distância do Sol,
combinada com uma ressonância orbital de 3 horas e 2 minutos da rotação do planeta em torno de seu eixo, resulta em complexas variações da temperatura da superfície. Esta ressonância faz com que um dia em Mercúrio dure exatamente 2 anos, ou seja, cerca de 176 dias terrestres. A órbita mercuriana está inclinada em sétima em relação ao plano da órbita da Terra, a eclíptica. Como resultado, o trânsito de Mercúrio sobre o Sol ocorre apenas quando o planeta está cruzando o plano da eclíptica terrestre quando está entre a Terra e o Sol, evento que acontece em média a cada 7 anos. A inclinação axial mercuriana é quase zero. Este valor é significativamente menor que a inclinação de Júpiter, que ostenta a segunda menor inclinação de todos os planetas, com 3,1 graus. Isto significa que, para um observador no polo de Mercúrio, o centro do Sol nunca acenderia mais de 2,1 minutos de arco acima do horizonte. Em certos pontos da superfície do planeta, um observador veria o Sol subir até aproximadamente a metade do caminho e então reverter-se por antes de nascer novamente, tudo isso no mesmo dia mercuriano. Isto ocorre porque, aproximadamente 4 dias terrestres antes do periélio, a velocidade orbital angular se iguala à velocidade rotacional angular, então o movimento aparente do Sol cessa, no periélio. A velocidade orbital angular então excede a rotacional e assim o Sol aparece num movimento retrógrado. 4 dias após o periélio, o movimento aparente do Sol reinicia-se nesses pontos. Mercúrio atinge a conjunção inferior, aproximação da Terra, a cada 116 dias terrestres, em média, mas este intervalo pode variar entre 105 e 129 dias, devido à órbita excêntrica do planeta. Mercúrio pode se aproximar a até 77,3 milhões de quilômetros da Terra, mas ele só se aproximará a 80 gigametros, no ano 28.622. A próxima aproximação a 82,1 gm será em 2679, e a 82 gm em 4487. O seu período de movimento retrógrado, para um observador na Terra, pode variar entre 8 e 15 dias em cada lado da conjunção inferior. Esta grande variação se deve à alta excentricidade orbital do planeta. Ressonância, rotação, translação. Por muitos anos acreditou-se que Mercúrio estava sincronizado pelo efeito de maré com o Sol, rotacionando uma vez para cada translação e mantendo sempre o mesmo lado voltado para o Sol, do mesmo modo que o mesmo lado da Lua está sempre voltado para a Terra. Entretanto, observações de radar em 1965 provaram que o planeta tem uma ressonância rototranslacional de 3/2, rotacionando 3 vezes para cada 2 translações em torno do Sol. A excentricidade da órbita de Mercúrio torna a ressonância estável. No periélio, quando a maré solar é mais forte, o Sol fica quase parado no céu mercuriano. A razão original para os astrônomos acreditarem que Mercúrio estava sincronizado era porque toda vez que ele estava numa condição ótima de observação, estava sempre perto do mesmo ponto da ressonância, portanto mostrando o mesmo lado. Isto ocorre porque, coincidentemente, a rotação de Mercúrio tem quase a metade do período sinódico em relação à Terra. Devido à ressonância 3/2 rototranslacional mercuriana, um dia solar, o comprimento entre 2 trânsitos meridianos do Sol, dura aproximadamente 176 dias terrestres. Um dia sideral, o período de rotação, dura aproximadamente 58,7 dias terrestres. Simulações indicam que a excentricidade orbital de Mercúrio varia caoticamente de quase zero, circular, a mais de 0,45 ao longo de milhões de anos, devido a perturbações provocadas por outros planetas. Acredita-se que isto explique a ressonância 3/2 rototranslacional, uma vez que este estado é mais provável de surgir num período de alta excentricidade. Simulações numéricas mostram que uma interação orbital ressonante com Júpiter pode levar a excentricidade orbital de Mercúrio a aumentar a ponto de o planeta ter uma probabilidade de 1% de se chocar com Vênus nos próximos 5 bilhões de anos.
Por fim, confira agora as 10 curiosidades deste pequeno e quente planeta. Mercúrio é o menor planeta do nosso sistema solar, apenas um pouco maior que a Lua da Terra. É o planeta mais próximo do Sol, estando a uma distância de cerca de 36 milhões de milhas, 58 milhões de quilômetros. Um dia em Mercúrio, o tempo que leva para Mercúrio girar ou girar uma vez em relação às estrelas, leva 59 dias terrestres. Um ciclo de dia e noite em Mercúrio leva 175,97 dias terrestres. Mercúrio faz uma órbita completa ao redor do Sol, um ano no tempo de Mercúrio, em apenas 88 dias terrestres. Mercúrio é um planeta rochoso, também conhecido como planeta terrestre. Mercúrio tem uma superfície sólida e crivada, muito parecida com a Lua da Terra. A fina atmosfera de Mercúrio, ou exosfera, é composta principalmente de oxigênio, sódio, hidrogênio, hélio e potássio. Átomos que são expelidos da superfície pelo vento solar e pelos impactos micrometeoroides criam a exosfera de Mercúrio. Foi descoberto recentemente que Mercúrio se move como um longo cometa, com uma cauda por trás dele. Essa cauda é composta de átomos de sódio, que saem de sua superfície. Eles são empurrados pela intensa pressão da radiação do Sol, fazendo com que o planeta pareça ter uma longa cauda. Um ano em Mercúrio é de 88 dias, mas um dia solar em Mercúrio equivale a 176 dias terrestres. Como esse planeta está muito próximo do Sol, ele sofre um fenômeno de fechadura gravitacional. Assim, sua rotação vai diminuindo com o tempo, se igualando com sua órbita ao redor do Sol. Nenhuma evidência de vida foi encontrada em Mercúrio. As temperaturas diurnas podem chegar a 430 graus Celsius e cair a menos 180 graus Celsius à noite. É improvável que a vida possa sobreviver neste planeta. Permanecendo na superfície de Mercúrio, na sua distância mais próxima do Sol, nossa estrela pareceria 3 vezes maior do que na Terra. Apenas 2 missões visitaram este planeta rochoso, Mariner 10 em 1974, 5 e Messenger, que passou 3 vezes por Mercúrio antes de entrar em órbita em torno de Mercúrio. Concluímos nossa fascinante jornada por Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol e um mundo repleto de mistérios e descobertas surpreendentes. Desde sua superfície escaldante até suas características únicas, Mercúrio nos mostra a grandiosidade do universo e a complexidade de nossos vizinhos celestes. Lembrando que, mesmo com sua proximidade solar e condições extremas, a exploração de Mercúrio continua a desvendar segredos sobre a formação do nosso sistema solar e a possibilidade de vida em outros planetas. Fiquem conosco para mais aventuras espaciais e para continuarmos a explorar as maravilhas que o cosmos nos reserva. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro das próximas explorações espaciais. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem pelo planeta Mercúrio. Até a próxima!